Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 35 até o verso de número 40. Diz assim: Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim? Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Vamos orar. Amado Senhor, Redentor de nossas almas, Deus bendito a quem prestamos culto nessa noite, somos gratos pelo privilégio de estarmos juntos. E de juntos podemos, ó Deus, cantar louvores ao Teu nome. E de juntos ouvir a instrução da Tua palavra. Que, ó Deus Santo, o Senhor venha tratar conosco nessa noite, falando-nos ao coração por meio da Santa Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso país vive dias complicados no que diz respeito à questão da justiça. E dia após dia, nós somos testemunhas de injustiças. E mais ainda, muitas vezes os cristãos são alvo de injustiças, certo? Mas cristãos muitas vezes padecem por causa da questão da justiça e das injustiças que acontecem, e muitos ficam com uma certa dúvida, porque nós precisamos, e a Bíblia ordena isso, nós precisamos nos submeter às autoridades superiores. Diz Paulo lá no capítulo 13 de Romanos, que não há autoridade que não proceda de Deus. Todas as autoridades que foram constituídas, elas foram constituídas pelo próprio Senhor. Então nós precisamos estar submissos às autoridades. A questão é, será que esta ordenança, ela é absoluta? Será que ela é para qualquer e toda situação? E quando nós olhamos aqui para esse texto, nós podemos ter uma direção para a nossa vida ao lidar com essa questão de justiças e injustiças que vão sendo feitas. Nós vimos aqui em Atos que após o banquete que foi promovido pelo carcereiro, lembra-se que o carcereiro se converteu pela pregação do apóstolo Paulo e chamou Paulo e Silas, ofereceu um banquete na sua casa, cuidou das feridas dos apóstolos, e após esse alegre banquete, onde eles expressaram toda a alegria por terem crido em Cristo Jesus e terem estado ali em comunhão com Paulo e Silas, os missionários voltam para a prisão. Veja que interessante, Deus havia se utilizado de um terremoto que abriu a prisão, abriu as cadeias, abriu as portas da prisão, mas esse episódio, esse incidente, ele simplesmente serviu para que houvesse uma ocasião propícia para o avanço do Evangelho, porque quando o carcereiro, como nós vimos na semana passada, percebeu que as cadeias estavam todas abertas, ele achou que todo mundo tinha fugido, ele ia se matar. Ele ouve então Paulo dizendo que estavam todos ali, ele não precisava atentar contra a sua própria vida, e por causa desse bom testemunho, aquele homem então pergunta: o que eu faço? O que é preciso fazer para ser salvo? E é depois disso então que ele ouve a pregação da palavra, a sua família ouve a pregação da palavra, eles se convertem, eles são batizados, e ao que tudo indica aqui, Paulo e Silas não querem trazer problemas ao carcereiro, e é por isso que eles retornam à prisão.
estão lá na prisão, e segue-se o texto que nós lemos então nessa noite, a partir do versículo 27, que vai mostrar que todos esses acontecimentos, o terremoto, as cadeias abrindo, os apóstolos permanecendo, tudo isso parece ter chegado aos ouvidos dos magistrados, e agora eles mandam soltar rapidamente os missionários. Parece que eles querem logo se livrar de Paulo e de Silas. Mas ao saber do carcereiro que eles já estavam livres, Paulo se recusa a ir embora. O carcereiro é o porta-voz da notícia. Ele diz: olha, é para vocês irem embora, vocês estão liberados. Paulo se recusa. Uma injustiça havia sido feita, e o texto então nos mostra como que nós lidamos com as injustiças. Veja o que o texto diz, do verso 35 ao verso 37. Você lida com a injustiça posicionando-se contra ela. É preciso se posicionar contra a injustiça. Então olhe para o texto. Lucas vai dizer, logo no início aí do verso 35, que de manhãzinha os oficiais enviam alguns homens lá para soltar os missionários. Diz o texto: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então a notícia é essa, ou a ordenança é essa: o magistrado envia pessoas para soltar os missionários. Há alguns manuscritos que trazem esse texto de Atos dos Apóstolos com um acréscimo, e nesse acréscimo indica que os oficiais lembraram do terremoto, lembraram daquilo tudo que havia acontecido, e por ter medo do que tinha acontecido, mandaram soltar Paulo e Silas. Essa seria a razão, e isso explicaria muito bem o que estes homens estão fazendo, porque eles mandam prender os missionários, e agora de uma hora para outra eles querem mandar os missionários embora. Nós sabemos que o que está nesses manuscritos não foi inspirado. O que é inspirado nós temos aqui no texto sagrado, mas como eu disse, é uma boa explicação ou uma indicação do porquê está acontecendo isso aqui. E aí então no verso de número 36, o carcereiro, portador das boas novas, chega lá àqueles homens. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Quando o carcereiro comunica a boa nova aqui aos missionários, a ordem para que eles fossem livres daquela prisão, possivelmente este homem entendeu que ele estaria levando de fato essa boa notícia, de que eles iriam receber muito bem. O carcereiro está satisfeito, e é por isso que ele despede os missionários, dizendo: ide em paz, vocês estão livres. É como se ele estivesse dizendo: desfrute agora da sua liberdade. Mas no meio de toda essa alegria do carcereiro por soltar os missionários, esses sim, que trouxeram uma boa nova para ele, e que o libertou do pior dos cárceres, agora ele ouve desses missionários: não, nós vamos permanecer nesse lugar. Veja o que diz o verso 37. Paulo, porém, replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Olha, vocês podem ir embora. E Paulo fala: de jeito nenhum, não vai ser dessa forma. Houve aqui uma injustiça, e era de fato uma injustiça. Aqueles homens não fizeram nada para estar naquela condição. Aqueles homens foram presos, apanharam em praça pública, sem haver um processo formal contra eles. E aqui há uma questão importante: eles eram cidadãos romanos.
E para haver qualquer processo ou qualquer punição a um cidadão romano, era preciso o estabelecimento de um processo, era preciso chamar testemunhas, era preciso acariar toda a situação, para daí sim, condenado, punição, não está condenado, liberdade. Não houve nada disso. Estes homens estavam em praça pública pregando, se ajuntaram, levaram eles para o canto, açoitaram, mandaram prendê-los. Paulo não temia enfrentar processos. E essa é uma questão muito interessante de você perceber no próprio livro de Atos dos Apóstolos. Vá para frente aí de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 25. E aqui no capítulo 25 você vai ter Paulo de novo sendo acusado. E aqui nesse caso, como cidadão romano também, ele pode apelar para César. E é isso que ele vai fazer lá no capítulo de número 25. Mas agora veja como que ele diz no verso 10. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Paulo então é bem categórico: eu não fiz nada de errado. Mas veja o 11. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então veja o que Paulo está confessando aqui. Primeiro ele está dizendo: existem crimes, existiam aqui nessa época e existem hoje, eu creio, crimes que deveriam ser punidos com a pena capital, inclusive. Se eu cometi algum crime digno de morte, eu não me recuso a morrer. Agora, para que isso aconteça, é preciso provar, é preciso acontecer o processo, é preciso que vocês me acusem, provem, e eu vou me entregar. Agora, se essas coisas não ocorrerem, não há razão de eu me submeter a tudo isso. É por isso que eu estou dizendo que, diante das injustiças, cristãos podem e devem se posicionar. É isso que Paulo está fazendo aqui, quando o carcereiro chega com a notícia dizendo: pode ir embora. Não vai ser dessa forma. Ele não aceita que ele simplesmente o mande embora, como se nada tivesse acontecido. Exige que as próprias autoridades, os magistrados, venham até onde eles estão para colocá-los em liberdade. E é claro que Paulo está pensando aqui também na igreja, certo? Porque os missionários estão sofrendo por causa do evangelho. A recém-criada ou a recém-nascida igreja de Filipos, daí a pouco sofreria da mesma forma. Ele está protegendo a igreja de futuras injustiças. Está mostrando para os crentes que eles poderiam sim se posicionar diante das injustiças, e ele então força os magistrados a se desculparem diante deles, que são cidadãos romanos. Como é que você se porta diante das injustiças? Posicione-se contra elas. Mas talvez alguém esteja aí pensando já num outro texto. A Bíblia não diz que é melhor sofrer o dano? Não é isso que a Bíblia diz? Não é melhor que sofrais o dano? Vamos ver o texto. 1 Coríntios, capítulo de número 6. E é importante verificar, porque a Escritura não pode se contradizer, não é isso? O que está acontecendo aqui na Epístola aos Coríntios, no capítulo 6? Paulo está escrevendo a uma igreja dividida, a uma igreja que está sofrendo com vários partidos ali. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E ele vai repreender várias das práticas da igreja. Aqui no capítulo 6, especificamente, ele diz o seguinte: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós,
Sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. O só existir demandas entre vós já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então veja o contexto, o que Paulo está repreendendo aqui, e o contexto em que ele diz, não é melhor você sofrer a injustiça, não é melhor você sofrer o dano, é o contexto onde há um litígio entre irmãos da igreja. Se dentro da nossa igreja acontecesse um problema de relacionamento aqui, comercial inclusive, entre dois irmãos, um irmão tem uma loja, o outro irmão foi lá e comprou e não pagou, qual é o lugar para resolver isso? Ou um irmão contratou o serviço de um outro irmão e esse irmão não resolveu o que ele queria, não fez o serviço. Qual é o local para tratar isso? Pequenas causas, Procon, esse aqui. É isso que Paulo está dizendo. Há problemas entre os irmãos, há litígio, isso é vergonhoso, Paulo está dizendo. Só ter litígio entre vocês, problema entre vocês, isso já é completa vergonha. Por quê? Porque um crente precisa ser bom pagador, e aquele que presta serviço precisa fazer como se estivesse fazendo a Deus. Não deveria haver demandas nessas áreas. Por isso que Paulo está dizendo que isso é vergonhoso. Agora, se há demanda, não tem um justo no meio de vocês para julgar essa causa. Vocês precisam levar isso diante de pessoas ímpias, de pessoas que não temem a Deus, para resolver problemas de crentes. É melhor sofrer o dano. É nesse contexto. Agora, o que está acontecendo aqui não está no âmbito da igreja. Quem fez algo errado, quem cometeu uma injustiça contra Paulo, e é o próprio Paulo que está falando aqui, certo? Quem cometeu uma injustiça contra Paulo foi o Estado. E o Estado não está debaixo da autoridade da igreja. A igreja não pode ir lá no Estado e repreendê-lo e dizer que vai disciplinar o Estado aqui e tirá-lo da comunhão da igreja. Nesse caso, os cristãos podem e devem acionar a justiça, posicionar-se contra as injustiças, e é exatamente esse o caso que está acontecendo aqui. Paulo foi injustiçado, Paulo não teve um processo e sofreu uma punição, e agora ele não quer simplesmente deixar as coisas como estão, ele quer que haja reparação. Você pode e deve se posicionar contra as injustiças, você pode e deve correr atrás de direitos. Isso não vai contra nenhum mandamento bíblico, como nós vimos aqui em Atos, na primeira epístola aos Coríntios. E nós precisamos aprender a respeito destas coisas, meus irmãos. Isso não vai nem contra o mandamento de nos submetermos e de nos sujeitarmos à autoridade, porque a autoridade, diz Paulo, é constituída por Deus, é ministro de Deus para fazer o bem. Quando os magistrados fazem o mal, nós não precisamos obedecê-los. Quando há leis injustas, quando há leis que vão contra a igreja do Senhor, contra o mandamento do Senhor, a igreja precisa sim desobedecer civilmente. Há anos começou a tramitar a chamada lei da palmada, certo? Pais não podem disciplinar os seus filhos, pais não podem dar uma palmadinha quando o filho está precisando levar uma palmada. E aí então o governo começa a tramitar essa lei, todo mundo se posiciona contra isso. Até hoje esse negócio está agarrado, mas a lei está lá, está tramitando.
Suponha que daqui 3 meses, daqui 1 ano, o governo diga: não pode mais disciplinar fisicamente os filhos. Você não pode mais dar uns tapinhas no bumbum do seu filho. Os crentes precisam se submeter a isso? Não. Eles não precisam e não devem. Pastor, mas nós vamos ser presos. É nesse momento que nós precisamos nos posicionar contra a injustiça. É nesse momento que nós precisamos aprender que num país onde há liberdade religiosa, nós podemos sim fazer conforme a nossa fé. Não é por isso que aquele pessoal lá toma o chazinho alucinógeno. Não há licença do governo para que eles se dopem tomando lá o chá do Santo Daime, porque é uma religião, é uma cerimônia religiosa. Eles se posicionam contra e acabou. Mas a igreja parece ficar muito pacata muitas vezes e vai aceitando os desmandos do governo. Se daqui a pouco o governo começar a reconhecer e obrigar que o casamento seja realizado civilmente entre um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher, e que nenhuma igreja pode se negar a fazer a cerimônia, a igreja vai fazer o quê? A igreja vai acatar? Ou a igreja vai se posicionar contra isso? Então veja que a obediência ao Estado, ela nunca vai ser absoluta. Há alguém acima do Estado. Há o Deus que constituiu os magistrados e que vai puni-los e que vai cobrar deles um dia. Mas enquanto isso não acontece, nós, a igreja precisa fazer frente a isso. A igreja precisa posicionar-se contra a injustiça. Então, de novo, você pode e deve se posicionar contra injustiças, inclusive aquelas que forem feitas contra você. Acione os meios que você puder acionar. Quando um cristão deixa de fazer isso, ele não está sendo piedoso, ele não está sendo bíblico. Ele está pecando. Ele está muitas vezes com medo de algumas outras consequências. Precisamos nos posicionar corretamente. Se há injustiça, não há problema em litigiar, nem contra o Estado, nem contra empresas, nem contra o patrão. Mas, de novo, isso não se aplica a problemas em que envolve irmãos, cristãos. Dia desses eu falava com Tadeu a respeito de um processo de uma igreja presbiteriana contra uma outra igreja que alugou o terreno da igreja presbiteriana. E o processo está correndo na justiça. Isso seria contra o mandamento? Foi a pergunta de Tadeu na época, né? Seria contra o mandamento lá de litígio entre os irmãos? E na minha opinião, não. Por que não? Porque primeiro tentou-se resolver o problema. A outra parte se mostra ímpia. Se não é de fato, está sendo no seu lidar, nas suas atitudes. Nós não temos jurisdição sobre outra denominação. Nós não podemos simplesmente chegar lá e excluí-los do rol de membros. Alguém precisa intermediar isso, e no nosso caso é o Estado. É o Estado que resolve esses problemas. Agora, a consequência é que isso é uma vergonha muitas vezes para o Evangelho, e é verdade. E é por isso que nós precisamos atentar para um outro princípio que você tem aqui em Atos dos Apóstolos, quando acontece uma injustiça. E qual é ele? Como é que você lida também com a injustiça? Não insistindo no litígio a ponto de prejudicar o avanço do reino. Veja do verso 38 ao verso de número 40. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores. Estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram.
Veja, os oficiais recebem a comunicação: olha, o preso não quer ir embora, o preso se recusa a deixar a cadeia, o preso está querendo que vocês vão lá pedir desculpa para ele. E isso leva esse pessoal a ficar temeroso. Por quê? Porque eles souberam da notícia que se tratava de cidadãos romanos. E se estes homens não temeram em momento nenhum fazer o que era errado diante da lei de Deus, eles estão se pelando de medo do governo. Eles estão morrendo de medo do que pode acontecer, porque eles infringiram uma lei do estado para o qual eles trabalhavam. Eles estão temerosos. Seria uma injustiça o que eles fizeram com os missionários em qualquer momento, pensando na questão da lei do Senhor. Mas sobretudo era uma injustiça diante da lei que eles mesmos defendiam. Cidadãos romanos não poderiam ser tratados daquela forma, e isso coloca estes magistrados numa posição bastante complicada, porque a reivindicação de Paulo ela é justa. Ela é tão justa que lá na frente, no capítulo 25 que eu li, quando Paulo apela para César, ele é atendido. Paulo vai fazer a sua viagem para Roma exatamente por conta disso. A reivindicação, ela era justa. E aí o que esses homens fazem? Eles vão até a prisão. Dê uma olhada aí no versículo 38. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Eles vão até a prisão, eles se desculpam diante de Paulo e diante de Silas e diante de todos os que estão ali à volta deles. Eles fazem o que deveria ser feito, admitem publicamente que erraram, e agora eles não estão mandando embora simplesmente, eles estão implorando. Veja como muda. Eles estão implorando para que estes homens deixem a cidade, para que eles se retirem. Primeiro porque na cabeça deles, eles estavam provocando confusão na cidade. Mas ao implorar que eles deixam, eles estão admitindo que eles podem ficar. E também porque eles estão temendo o que pode vir a acontecer. Se estes homens permanecerem na cidade, o que vai ser de nós que cometemos uma injustiça? O que vai acontecer com a gente? E é aqui que você precisa ponderar. Estes homens haviam levado uma surra em praça pública. Estes homens foram humilhados injustamente. Estes homens tinham todo o direito de permanecer onde eles estavam, permanecer na cidade. Por que eles vão embora? Eles vão se retirar. Se você olhar para o texto, versículo 40, termina exatamente assim: então partiram. Por que eles atenderam a isso? Agora eles não estão pensando mais neles e na injustiça cometida contra eles. Agora eles estão pensando na igreja, na recém-nascida igreja de Filipos, no que poderia ocorrer se, mesmo tendo todo o direito de ficar ali, eles continuassem naquele lugar. Eles estão preocupados com a igreja, e eles não insistem em levar a questão adiante. Eles se desculparam, eles admitiram que estão errados, ok, acabou aqui. Paulo não poderia levar isso para frente? Poderia, e falar assim: não, eu não aceito só aqui, nós vamos lá no tribunal, e é lá no tribunal que vocês vão engolir as suas palavras, o que vocês fizeram. Ele lutaria pela honra dele, mas entre a sua própria honra e a igreja, Paulo opta pela igreja. Paulo cessa o litígio. Paulo não insiste, porque o reino de Deus está
Em primeiro lugar, ele aceita as desculpas e se vai, mas com uma condição. Veja o verso 40. Ele ainda vai passar na igreja. Ele ainda vai lá onde a igreja está reunida e vai ficar um pouquinho de tempo com os irmãos. Diz aí no versículo 40: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Eles foram, mas eles foram nos termos deles. Antes de ir embora, eles trataram de ir lá na casa de Lídia, a primeira convertida de Filipos, a mulher que estava recebendo a igreja em sua casa, e eles confortam os irmãos. Os irmãos estão preocupados. Os irmãos estão preocupados com tudo aquilo que aconteceu com estes homens que estão presos. Eles vão lá na igreja acalmar aqueles irmãos. Agora veja, é esse povo, é essa igreja, a essa igreja, que Paulo vai escrever aquilo que nós lemos aqui durante a liturgia, quando Paulo diz: eu quero cientificar a vocês que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Paulo está dizendo àqueles irmãos: a minha prisão não saiu do controle soberano de Deus. Fiquem tranquilos, fiquem calmos, o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, mais do que uma preocupação com a injustiça feita a eles, eles estão preocupados com a igreja. Primeiro, com a proteção da igreja, e é por isso que eles se posicionam contra a injustiça. Segundo, com confortar os irmãos e não contribuir para que algo barre o avanço do reino de Deus ali naquela cidade de Filipos. E depois disso, então, eles se vão. Ao ouvir as desculpas, meus irmãos, Paulo deixou de lado qualquer questão pessoal e preferiu o reino de Deus. E nós precisamos aprender a respeito disso. Se lutar pelas injustiças, até por aquelas que são feitas contra nós, for algo que vai prejudicar o testemunho da igreja, eu creio que aquilo que Paulo fala do litígio entre os irmãos também se aplica aqui. Talvez seja melhor sofrer o dano. E por isso que eu falei, talvez. Mas como é que eu vou lidar? Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para lidar em cada caso de uma maneira, seguindo sempre parâmetros bíblicos. Se for o litígio, precisa ser por uma razão bíblica. Se for deixar de haver o litígio, precisa ser por uma razão bíblica. Tudo precisa ser para a glória de Deus o tempo todo. E esse é um princípio importante aqui. Paulo deixa de lado as questões pessoais, ele prefere o avanço do reino. Você precisa se portar assim. Então, se por um lado você pode clamar e deve clamar contra a injustiça, se por um lado você precisa se posicionar contra a injustiça, por outro você precisa ter discernimento, para que o avanço do Evangelho não seja atrapalhado. Lembre-se, tudo está debaixo do governo soberano do Senhor, até mesmo as injustiças. Nem mesmo as injustiças fogem ao controle do Deus soberano. E lembrando daquilo que nós temos estudado muitas vezes, Deus nos coloca em várias circunstâncias, em circunstâncias diversas, para provar o nosso coração. As provações têm um caráter instrutivo, pedagógico. Daí Tiago dizer, no texto que eu gosto sempre de lembrar: meus irmãos, tende por motivo de muita alegria o passardes por várias provações. E estar diante de uma injustiça, de um problema de litígio, não é uma provação? Sim. E por que Deus nos permite entrar em tudo isso? Porque Ele está trabalhando em nossa vida para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Essa é a obra do Senhor na vida dos seus filhos. Santificá-los, santificar a sua igreja, a fim de apresentá-la sem mácula e nem ruga no dia final. Tudo está sob o governo do Senhor. E eu lembro aqui, quando Paulo
for acusado mais à frente e apelar para César, ele vai escrever a carta aos Filipenses, lembrando isso. Quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o avanço ou para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Lembra quando eu falei do carcereiro? O que Deus permitiu ou fez com que Paulo fosse preso? Havia um carcereiro que precisava crer, precisava de um missionário na cadeia. E havia muitos guardas da guarda pretoriana que precisavam ouvir do Evangelho. E o que aconteceu, a injustiça ocorrida com Paulo, deu oportunidade para que ele ficasse falando aos guardas. Deus soberanamente está conduzindo a vida da sua igreja, Deus soberanamente está conduzindo a sua vida e a minha vida. Nós não precisamos temer, nós não precisamos achar que vamos ser afligidos sem ter ninguém que olhe por nós, porque o Senhor constantemente está cuidando da sua igreja. Então, mesmo sabendo ser alvo de mais uma injustiça, Paulo vai ver a mão de Deus conduzindo a igreja e fazendo a igreja crescer. Volte um pouquinho aí a sua mente às páginas anteriores. Quando o terremoto ocorreu, a prisão foi aberta. Paulo não poderia muito bem ter aproveitado e dizer: bom, eu estou aqui injustamente mesmo, eu vou embora. Ele não se aproveitou disso, ele permaneceu. E aquela oportunidade fez com que o reino crescesse um pouquinho mais. O carcereiro creu, a sua família creu, o Evangelho foi anunciado, Deus foi glorificado, os eleitos do Senhor vieram à fé. Deus não está longe quando você sofre injustiças. Então, quando você tiver uma demanda e ouvir um pedido de desculpas ou de retratação, pondere com muita sabedoria se vale a pena insistir, se não é orgulho, se o desejo de continuar não é porque você foi ferido e o seu reino foi atingido. Porque há uma grande diferença quando nós nos posicionamos contra a injustiça por causa da glória de Deus, ou quando nós nos posicionamos contra a injustiça por causa da nossa própria glória. Há muita diferença nisso. A motivação para você fazer o que você faz, ela é importante, ela interessa. Então pondere com sabedoria. Ainda que você tenha pleno direito, ainda que você esteja com plena razão, sobretudo se for contra irmãos, isso acontece também. Aconteceu um problema, certo? O irmão veio, pediu perdão, mas você não acreditou. E acontece isso com muitos crentes. Ele pediu perdão, mas eu não estou acreditando muito nesse perdão não. A Bíblia não manda você acreditar ou não. A Bíblia diz que se o irmão pedir perdão, perdoe. Você não sonda coração. Mas eu vejo os frutos. Se o irmão pedir perdão, perdoe. Perdoe. E às vezes crentes ficam insistindo. Não, tem que fazer assim, tem que fazer daquela outra forma, porque eles estão preocupados com a sua própria honra. Tenha sabedoria, peça sabedoria ao Senhor. Pense na igreja. Pense no reino do qual você é parte e do qual você é um representante. Então não seja conhecido como um encrenqueiro simplesmente, mas como um servo fiel. Como um servo fiel que se posiciona contra o que está errado, mas que também não fica encrencando com tudo o tempo todo à toa por causa da sua própria honra. Como é que você lida com injustiças? Posicione-se contra as injustiças. É isso que o texto diz. Cristãos não podem ser tolos, bobos e deixar as coisas passarem porque eu sou crente mesmo, todo mundo vai me fazer de gato e sapato. Não funciona assim. Quando as injustiças são feitas pela glória do Senhor, não sua, é preciso se posicionar. Lute contra as injustiças. Lute. Mas lembre-se, não insista
a ponto de prejudicar o avanço do Evangelho e do reino. Suas lutas pessoais não podem ser mais importantes do que o reino de Deus. E se insistir em uma demanda significa prejudicar o reino, abra mão, sofra o dano. É o mesmo princípio aplicado para quando há problemas nos crentes. Em vez de levar para um ímpio e trazer vergonha para a igreja, sofra o dano. O difícil é a gente aprender a sofrer o dano em tempos de Código de Defesa do Consumidor. Certo? Porque tudo agora nós temos razão e vamos lá. Até quando a gente não tem razão muitas vezes. Tem muita gente que compra um produto, quebra e ainda leva lá na loja dizendo, ó, veio quebrado. E aí vai lá no Procon para litigiar. Por quê? Porque a lei vai o tempo todo, muitas vezes, dizer que você merece isso. Você pode, você tem direito. E quando você ouve Paulo dizer, abra mão, sofra o dano por causa do reino, isso soa esquisito, isso soa estranho. Você pode agir dessa forma, na certeza de que, ainda que injustiças sejam cometidas, elas estão debaixo do controle soberano do Senhor, porque afinal de contas você está aqui nessa noite, prestando culto a Deus, por meio de um mediador que é o Senhor Jesus Cristo, porque uma injustiça aconteceu. A morte de Cristo foi a maior de todas as injustiças. Nunca aconteceu antes e nunca vai acontecer depois uma injustiça tão grande quanto a que aconteceu com Jesus Cristo, porque em toda a sua vida ele cumpriu a lei de Deus. Como cumpridor da lei de Deus, ele era um bom cidadão. Ele não transgrediu nenhuma lei do Estado. Ele foi levado a julgamento. Para que ele fosse acusado ou condenado, tiveram que contratar testemunhas falsas para distorcer as suas palavras. E é por isso que ele foi entregue à morte, e uma morte humilhante de cruz, uma injustiça. Mas Deus usou essa injustiça para que você pudesse ser reconciliado com Ele. Se não houvesse toda essa injustiça, se Cristo não fosse levado à cruz, e só acontecendo uma injustiça ele seria levado à cruz. Se o governo tivesse sido justo, se os magistrados tivessem sido corretos, Jesus nunca morreria. Ele não fez nada passivo de morte. Ele não cometeu crime algum, não foi isso que o Estado disse? Não vejo nele crime algum. Solta-nos Barrabás. Foi o clamor do povo. E essa injustiça, meus irmãos, foi a causa de termos sido reconciliados com o Pai pelo sangue de Jesus. Foi a morte injusta de Cristo, injusta diante dos homens, justa diante de Deus. Por quê? Porque diante de Deus ele estava pagando a sua dívida. Ele assumiu o seu pecado e recebeu a punição do seu pai, a ira do seu pai. Os homens mataram o corpo, o crucificaram, mas a morte, a terrível morte experimentada por Cristo, foi a separação do seu pai, a ponto de dizer: Deus meu, por que me abandonaste? O Estado foi injusto, mas um Deus santo e justo usou a injustiça do Estado para fazer a sua própria justiça, punindo o seu pecado no Senhor Jesus Cristo. É
É por isso que você precisa viver de forma justa. Porque Ele ressuscitou para a sua justificação. Porque Ele ascendeu aos céus e Ele é o seu advogado. Porque Ele está à destra do Pai e intercede por você todos os dias. Porque mesmo se você sofrer muitas injustiças nesse mundo, você vai contar sempre com o seu consolo e com o seu amparo. Nada foge ao controle soberano do Senhor. A morte de Cristo e a sua ressurreição propiciaram o estabelecimento e o avanço do reino de Deus. Então, por amor a Cristo e pelo bem do reino de Deus, tenha cuidado com as demandas que você vai se meter. Com isso eu não estou dizendo não entre em nenhuma, porque nós vimos que é lícito. Mas diz Paulo que todas as coisas que são lícitas, nem todas elas precisam ser feitas. Algumas não convêm. É preciso sabedoria, é preciso discernimento. Nós estamos nesse mundo para dar glória àquele que injustamente foi morto pelos homens, para que o Pai pudesse justamente castigar o nosso pecado nele e nos conduzir ao reino do qual fazemos parte. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria, que nós não coloquemos a nossa honra acima do reino de Deus, mas que confiados no Senhor, sigamos a nossa vida dando testemunho a respeito daquele que se entregou, se deu por nós, nos redimiu e que está conosco todos os dias, continuando até a consumação dos séculos.